Frederico Ruckert, aquele abraço. O Luiz também, do grupo, pessoal lá do grupo Lesados pelo INSS. Preste atenção nesse alerta importante e nesse depoimento do Frederico aqui. Olha só, importante alerta, inacreditável. Quanta maldade estão fazendo contra os aposentados da revisão da vida toda. Existem vários casos de aposentados e o número está crescendo. Desembargadores e desembargadoras, provavelmente a pedido do INSS, estão cancelando tutelas de evidência e de urgência dadas antes de agosto de 2023, tá? Ele errou a data aqui. Por quê? Porque depois de agosto de 2023, Alexandre de Moraes suspendeu todos os processos. E isso só prejudicou aposentados e pensionistas com os processos. Por quê? Porque se ele não suspendesse, os processos iam continuar andando, iam transitar em julgado, e aí eles não seriam prejudicados com a decisão das ADIs 2110 e 2111. Essa decisão de Alexandre de Moraes suspender todos os processos em agosto de 2023 só prejudicou os aposentados e pensionistas. E aí tem gente aqui, como eu vi, gente aqui, canais no YouTube, mudando o foco para que você não olhasse para onde realmente teria que olhar. Teve época aqui que Alexandre de Moraes era o herói, era o advogado dos aposentados. Aí colocavam, além disso, os advogados todinhos de Lula. Todos os advogados de Lula. Aires Brito, mas quem? Cacai, mas quem? O cara aí que foi da CNN, mas quem? Todo mundo. Tudo que já foi advogado de Lula, foi nomeado para ministro do STF por Lula. Todo mundo aqui ficava um tempo todo te enganando. E você caiu nisso. Agora olha onde nós estamos. Eu sempre te disse que isso era um julgamento político. E Lula está demonstrando para que realmente ele veio. Vamos lá. O pior, que além de cancelar a tutela, estão descontando 30% dos valores recebidos e condenando o aposentado a pagamento de sucumbência de 12% do valor da ação, independentemente se foi ajuizado com justiça gratuita ou paga. Esse desconto é ilegal, por se tratar de verba alimentícia, sim, e por se tratar de sucumbência recíproca aqui, porque você ganhou em 1º de dezembro pelo plenário do STF, num tema de repercussão geral. Há várias ilegalidades aqui, mas você tem que lembrar que você está lidando com um governo covarde, com um STF curvado aos interesses do governo Lula, do Lula, e com um Congresso calado. E eu vou te mostrar o porquê. Quero te lembrar que são 102 mil ações. Quero te lembrar também que isso totaliza, se o Lula fosse pagar a revisão da vida toda, não daria 480 bilhões, daria 1,5 bi. Guarda isso. 1,5 bilhão. 1,5 seria suficiente para pagar um ano de revisão da vida toda. E a gente sabe que muitos aposentados e pensionistas da revisão da vida toda não durarão nem mais 5 anos, quiçá 10 anos. Mas vamos lá, os aposentados e pensionistas da revisão da vida toda, depois de um ato de dignidade do Lula, vão viver 10 anos. O governo Lula vai gastar 15 bilhões em 10 anos, pagando revisão da vida toda. Mas está cobrando e está descontando 30%. E ainda descontando e cobrando honorários sucumbenciais. Mas, calma aí, Giovanni. União indica que irá abdicar de honorários e custas da ação. As custas da ação que eles iriam te cobrar, 54 bi. 54 bi. 54 bi dá para pagar a revisão da vida toda por mais de 30 anos. Vocês estão entendendo a monstruosidade? Espero que sim. União deve abrir mão de honorários e custas nas ações sobre a revisão da vida toda. Agora, o mais concreto. Toffoli diz que a INSS abrirá mão de sucumbência em revisão da vida toda. Fala do ministro foi corroborada pelo presidente da corte, Luiz Roberto Barroso. Não iria cobrar nem custas nem honorários sucumbenciais. Mas esse é o mundo que estamos vivendo.
E você quer mais? Guardou 1,5 bi por ano? Então, Lula acumula recorde e autoriza 34 bi para a Lei Rouanet em 2 anos. O que daria para pagar 20 anos de revisão da vida toda, o Lula gastou em 2 anos dando para artista. Pão e circo, tu não precisa mais do que isso. Vou mais além. Em votação relâmpago, revisão da vida toda já está indo para 15 anos. Em votação relâmpago, maioria do STF confirma a liberação das emendas parlamentares. A ordem partiu de Flávio Dino nesta segunda. Na segunda mesmo, Luiz Roberto Barroso convocou sessão extraordinária e na segunda mesmo liberou dinheiro e pagou os deputados 186,3 bilhões de reais. E não ficou somente por aí. De olho em votação em pacote fiscal, o governo corre para liberar e liberou mais 8 bilhões em emendas. Ah, Giovanni, mas o Flávio Dino bloqueou 4, agora ficou 2.700. Me diga, o que são 2.700 diante de 194 bilhões de reais? Me diga, quantos anos daria para pagar a revisão da vida toda? Com 194 bilhões mais 34 bilhões. Vamos lá, gente. 128, quase 129 bilhões de reais. Quantos anos de revisão da vida toda pagaria? 34 bi para artistas. Para artistas. Fazer showzinho, posar nas redes sociais com apartamento novo, com carro novo, com bolsa nova e por aí vai. Sim, é isso. Mais 186 bi. Mais 8 bi. Isso aqui foi tudo em uma semana. Em uma semana. Tá aí, ó. O gráfico tá aí para você ver. Os dados estão aí para você ver. Mas não iria abdicar? Não. Não abdicaram. Esse desconto é ilegal por tratar-se de verba alimentícia. Mas, como o INSS não respeita nada, não é o INSS que não respeita nada. O ministro, o advogado-geral da União, só faz o que o Lula manda. O STF só faz o que o Lula manda. E o Congresso Nacional só faz o que o Lula manda. E você, aposentado em sua maioria, votou em Lula, porque esperava, no mínimo, que a revisão da vida toda ele desse. Como os trabalhadores votaram em Lula, esperando, no mínimo, a revisão do FGTS. A maldade é dobrada. Além de não receber mais o valor corrigido, quando em muitos casos, inclusive, foi calculado a menor, quando o aposentado tem direito, agora está sendo descontado do seu benefício 30%. E ainda é pior, porque a revisão da vida toda, gente, a revisão da vida toda, ela, se foi cancelada a tutela de evidência, ele volta a receber o que ele recebia antes. Tipo assim, ele está recebendo 3,5 com a tutela de evidência. Voltou a ganhar R$2.000, menos 30%. Menos R$600. Ele está ganhando R$1.400. Entenderam? É essa a realidade. E aí, será que o presidente Lula, Janja, seu ministro da Previdência, Carlos Lupe, tem conhecimento e estão apoiando essa iniciativa? E o Miguel Torres? Gente, assim, vocês só falaram. Eu me posicionei aqui sobre Lula, sobre Janja, sobre o ministro Carlos Lupe e principalmente sobre Miguel Torres, que é o presidente da Força Sindical, dessa confederação, do outro sindicato metalúrgico, é presidente da Força Sindical, do Paulinho da Força, é amigo aí de um que fica aqui no YouTube aqui falando um monte de asneira para vocês, botou gente para bater panela da Força Sindical para te enganar e criou essa falácia com advogado de estacionamento e deu no que deu. E agora estão aí de boca mole. A situação é dramática. Isso aqui é real.
Só que, pensa comigo. Gente, eu sou amigo do rei, o tal defensor de aposentado aqui, ele abriu o sindicato com Lula e Miguel Torres e companhia. É dinheiro para tudo quanto é lado. É dinheiro para tudo quanto é lado. E mesmo com a palavra, você vai acabar tendo que pagar. Porque palavras vão ao vento. Eu queria muito da sua opinião e do que você está vivendo diante da revisão da vida toda. É uma maldade, é assim, uma desumanidade, é um horror o que está acontecendo com aposentados, pensionistas e trabalhadores. E eu sou a única voz aqui ainda. Eu não sei como ainda não fizeram algo para cancelar aqui a minha voz. E eu vou continuar apontando o dedo para tua cara. Lula, seu desumano, mentiroso, hipócrita e governo ladrão de aposentado e pensionista. STF curvado. Eu me lembro quando a gente estudou Direito Constitucional, se você for olhar o AI-5 de 67/69, nós tivemos o Ato Institucional 5, que substituiu uma Constituição Federal. E nesse período ali de 67 e 69, o STF não fez nada, o STF se encolheu. E há duas teses que a gente discute no direito constitucional, que é uma cambada de frouxo, subalterno e pau-mandado, e não tiveram coragem de enfrentar as inconstitucionalidades do regime militar, e outra, né, que defende a situação, que diz o seguinte, que na verdade o STF se encolheu e se curvou para não ser extinto, para que não fosse atacado e extinto naquele momento histórico, porque era fundamental. Fundamental para quê? Se as inconstitucionalidades ocorreram independentemente do STF existir ou não. E o Congresso a mesma coisa. Tínhamos um Congresso ali, Arena, MDB, se eu não me engano, e ficavam ali trocando figurinhas. E aí muitos diziam que eles se encolheram para manter a sua existência, porque senão seriam extintos também. E eu te falo, que diferença faz? Porque fizeram o regime militar, as inconstitucionalidades e aprovavam as leis que queriam. E eu te pergunto a mesma coisa agora. STF para quê? Se o governo que determina se vai pagar ou não revisão da vida toda, se vai ser um desumano, inconstitucional, imoral, ilegal, traidor, hipócrita e ladrão. Para que serve STF e Congresso Nacional? Deixa seus comentários aí. É radical o que eu estou colocando? Não. Só estou no meu direito de livre pensamento. Que se mantenham, né, as instituições que vão falar, olha, Giovanni tá atacando, né, Lula? Né? O povo de esquerda aí, lacradores de bosta. De bosta. Tudo pau mandado. Ah, Giovanni tá atacando as instituições. Não tô, não. Eu não tô atacando as instituições. Eu tô defendendo o povo brasileiro.